Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Tonelli e no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz essa parede aqui com texturas de quebra-cabeça. Galera, esse aqui é um vídeo que definitivamente eu não tinha a menor pretensão de gravar, era só um cenário aqui pro canal, eu fiz, postei a foto lá no Instagram, essa foto aqui, e muitos de vocês pediram para que eu trouxesse, ensinasse o passo a passo, ensinasse as técnicas. Eu demorei um pouquinho, mas finalmente aqui estamos nós. E agora eu vou tirar todos esses objetos aqui atrás para você conseguir visualizar melhor como está essa parede. Ó, mas antes de tudo eu quero dizer que essa técnica ela não vai estragar a sua parede, porque você pode, ó, retirar e recolocar quantas vezes você quiser. Então, quando você enjoar ou simplesmente quiser modificar a decoração, é só você retirar tudo, que a parede ela vai estar perfeita. Ó, qualquer dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui pra mim, no box de comentários. A lista de materiais está aqui embaixo na descrição. E se liga aí, ó, no passo a passo. E aí galera, para começar aqui a gente vai precisar desse molde que eu deixei disponível para vocês. Mas antes disso eu preciso falar um detalhe a respeito desse molde aqui. Quando eu postei a foto da parede pronta no Instagram, algumas pessoas elas tentaram replicar a parede por conta própria, pegando imagens de quebra-cabeça retiradas da internet. Isso acabou não dando muito certo, galera, porque esse molde aqui ele foi projetado especificamente para esse tipo de textura. Eu tô aqui com duas pecinhas para ilustrar exatamente isso que eu tô falando, vou mostrar para vocês aqui. Elas encaixam aqui perfeitamente, mas precisa ficar esse vãozinho aqui de mais ou menos 2 milímetros entre as peças ali, para justamente dar o efeito que a gente quer. Porque se as peças, olha, simplesmente se encaixarem, tá vendo? A parte que encaixa aqui, ó, ela se une. Praticamente a gente não vê a emenda ali e a gente vai perder o efeito. Quando visualizar a parede não vai parecer que são peças de quebra-cabeça. Principalmente se você utilizar muitas das mesmas cores, como é o caso eu usei sempre o branco. Então o ideal mesmo é que fique esse vãozinho de 2 milímetros em todas as direções. Então esse molde aqui é um molde único, você vai tirar todas as peças nele. E ele foi projetado para dar esse espaçamento aí de 2 milímetros. Mais uma dica aqui a respeito desse molde, aliás, qualquer molde no modo geral, quando for um molde que você precisa replicar peças várias e várias vezes, se você fizer no papel ou no papelão, com o tempo, com o passar da caneta, do lápis, o molde acaba se desfazendo. Então, o ideal seria você utilizar um material mais resistente para fazer esse molde. Um plástico, um acetato ou um plástico de encardenação. No caso aqui, eu estou usando esse tipo de plástico, que são aqueles plásticos de pastas escolares, mas você pode usar o que você tiver aí, contanto que faça o molde ficar meio resistente. Afinal, a gente vai fazer várias e várias peças de quebra-cabeça. E galera, eu tô aqui com uma placa de EVA de 2 milímetros. Uma placa dessas que a gente compra em papelaria geralmente tem dois tamanhos, né? 40 centímetros por 50 centímetros e tem a 40 centímetros por 60 centímetros, que é um pouquinho maior. Eu vou me basear nessa de 50 centímetros, que ela é mais facilmente encontrada, beleza? Então eu fiz dois tipos de marcação para vocês. Nessa primeira marcação aqui, eu não fiz ela aproveitando totalmente a placa, eu fiz uma coisa mais rápida, mais fácil para você cortar e mais rápido para você marcar. E nessa couberam 9 pecinhas de quebra-cabeça, 4, 3 e 2. Vão sobrar uns retalhinhos de EVA, claro que você vai guardar para um futuro projeto. Mas essa forma aqui foi a forma que eu fiz, uma forma mais rápida. E esse aqui é o segundo tipo de marcação que você pode fazer, a marcação mais econômica. Ela vai levar bem mais tempo, ó, porque ficaram bem rentezinhos aqui, tá vendo? Eu levei bem mais tempo para fazer essa marcação aqui e com certeza eu vou levar bem mais tempo para recortar tudo. Então você vai decidir aí, como serão muitas placas, você decide se vale mais a pena para você demorar bem mais para recortar aqui e economizar algumas placas, ou se você precisa de uma coisa mais rápida e quer fazer mais rápido, no caso aqui utilizando 9. No meu caso eu preferi usar esse esquema aqui de 9 peças por placa porque eu precisava marcar rápido, recortar rápido para montar rápido o cenário para começar a gravar o vídeo para vocês. Mas aí cada um fica a seu critério, o que é mais importante, economia ou tempo. E uma dica importante, quando você for passar o molde pro EVA, é você utilizar uma caneta de ponta bem fininha ou um lápis com a ponta bem fininha para você não alterar o tamanho do molde. E galera, antes de meter a mão na massa, faz o cálculo aí de quantas peças de quebra-cabeça você vai precisar para não cortar demais. Aí você vê quantos de cada cor você vai precisar. No final do vídeo eu faço um cálculo mais ou menos de quanto você vai gastar e quantas pecinhas você vai precisar para fazer 1 metro quadrado na parede. E como vocês sabem, na minha parede eu usei duas cores, o branco e o turquesa, e como eu queria uma cor bem específica como o turquesa, eu não consegui encontrar um EVA na cor turquesa. Eu sei que existe, porque eu já vi, mas aqui na minha cidade eu não consegui encontrar. A solução é
pintar as pecinhas de quebra-cabeça. Mas se você não fizer tanto questão de uma cor específica, eu recomendo realmente que você já escolha uma cor no EVA, que isso facilita muito todo o processo. E para pintar eu estou utilizando aqui tinta PVA e você vai escolher uma cor de EVA bem parecida com a cor final de que você quer deixar. No caso aqui eu estou usando um azul, poderia ser um verde também. E não tem mistério nenhum, pessoal, é só pintar. Talvez, galera, seja necessário passar duas demãos. Eu vou pintar essa aqui com duas demãos e essa aqui com uma só, para que vocês vejam o resultado aí e decidam se vale a pena ou não passar uma segunda demão. E aqui, pessoal, nessa parte aqui eu passei duas demãos de tinta e nessa aqui uma só. Olha, sinceramente, não deu muita diferença, tá? Eu aqui de pertinho eu consigo visualizar que esse aqui tá um pouquinho mais poroso, mas eu achei que o resultado final foi praticamente o mesmo. Tem algumas manchas mais escuras em alguns lugares específicos, tá vendo? Mas isso é normal, a tinta não está totalmente seca. Quando ela for secando, ela vai ficando mais clara e isso aqui vai uniformizar. E agora, galera, chegou finalmente a hora que a gente vai adesivar aqui as peças de quebra-cabeça. E eu vou usar aqui, galera, cola de contato. Só assim já é suficiente, beleza? E eu já expliquei aqui diversas vezes para vocês aqui no canal que toda vez que a gente passa a cola de contato no EVA, o EVA dá essa empenada, isso aqui é normal, é o EVA reagindo ao solvente da cola de contato, mas já já o solvente ele vai evaporar e o EVA vai voltar ao seu estado normal. E aqui, pessoal, já secou. Eu geralmente espero uns 2 ou 3 minutos para a cola de contato secar, mas nesse caso aqui você pode esperar mais tempo, não tem problema. Quando a gente aplica a cola de contato em só um lado da superfície, ela se torna uma espécie de adesivo, uma espécie de autocolante grudento, ó. Vendo, ó, não solta. E eu vou fazer a demonstração aqui pra vocês, ó, na hora da montagem. Se colar errado não tem problema, você pode retirar e colar de novo. Sempre deixando aquele espaço ali, ó, de 2 milímetros. E é basicamente isso aqui, galera, não tem mistério, é só você preencher toda a parte da parede que você precisa, dessa forma aqui. E se por acaso a parede terminar aqui e você quiser fazer o acabamento, é bem simples. É só você cortar a peça de quebra-cabeça na medida que termina a parede. E a gente vai pegando os retalhos para fazer o complemento, ó. Por isso que é importante a gente guardar os retalhos que sobrarem da placa de EVA. A gente pode usar para fazer os acabamentos aqui. E galera, eu não demonstrei na minha parede porque na verdade a minha parede já está pronta, ela está do jeito que eu quero. Quando eu montei a parede eu não imaginei que vocês gostariam que eu trouxesse esse tutorial aqui para o canal. Então o que eu pude fazer aqui é ensinar a técnica e mostrar como cola, mostrar como faz, mostrar tudo, beleza? Mas essa disposição que eu coloquei as minhas peças, você não precisa seguir exatamente o mesmo modelo que eu fiz. Dá pra brincar aí com a criatividade. Se você quiser, pode fazer cor sim, cor não. E você também pode incluir uma terceira cor, deixando mais espaçados. Pode até fazer um degradê de uma cor para outra, é claro, isso vai dar muito mais trabalho, mas o resultado fica único. E não precisa ser necessariamente na mesma cor que eu usei, escolha aí a sua cor preferida. Também dá para fazer outros tipos de formato, como esse chevron, por exemplo. E olha aqui que legal esse arco-íris aqui em tons pastel. E agora olha aqui esse degradê em estilo galáxia. E você pode inclusive fazer desenhos no estilo pixel art. E eu vou deixar todos esses modelos junto com os moldes para servir de inspiração e também vou deixar uma imagem em branco, no qual você pode usar qualquer programa simples de edição de imagem para fazer a simulação das cores. No caso aqui eu estou utilizando o Paint. Ah, e se você for usar o Paint, lembra de deixar a tolerância no 5% para as cores não vazarem. Ah, galera, e pode acontecer de eventualmente uma pecinha ou outra descolar da parede. Isso quer dizer que você não passou cola o suficiente, não tem problema, é só você repassar uma camada de cola ali que ela vai ficar colando novamente. Opa, galera, voltei. E aí, gostaram do resultado? Ó, essa técnica aí também vale para aquela textura de tijolinhos na parede utilizando o EVA, beleza?
Ah, e vale ressaltar que essa minha parede aqui atrás ela não está completa. Eu só coloquei pecinhas de quebra-cabeça no espaço, no enquadramento que a câmera alcança. Então as medidas que eu tenho aqui é 1,5 m por 2 metros. Falando nisso, uma carreira com 9 pecinhas de quebra-cabeça ela tem 1 metro. Então para você fazer um quadrado de 1 metro por 1 metro, você vai usar aí 81 pecinhas de quebra-cabeça. E como cada placa de EVA comporta mais ou menos 9 pecinhas de quebra-cabeça, para fazer esse quadrado de 1 metro por 1 metro, você vai gastar 9 placas de EVA, totalizando 81 peças. Então, tendo em mente quanto custa uma placa de EVA na sua cidade, é só você medir o espaço da sua parede que você quer revestir. Com essas informações que eu te passei anteriormente, você consegue calcular o valor exato que você vai gastar em EVA para fazer a sua parede. Ah, pessoal, e último detalhe importante aqui, essa técnica de adesivação no EVA, utilizando a cola de contato, ela funciona em superfícies lisas. Se a sua parede for meio irregular, você faz o teste aí para ver se vai rolar ou não, beleza? Senão você vai ter que encontrar outra forma de conseguir colar as pecinhas na parede. Então é isso, galera. Obrigado por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.